Imagine, você está preso debaixo da terra, na escuridão total, sem comida, sem água. E assim, por mais de 2 semanas. Esta história chocou a América em 1925 e até hoje é considerada o incidente mais famoso da história da espeleologia. Para entender como tudo aconteceu, é preciso começar de longe. A 20 de junho de 1887, no estado do Kentucky, numa das quintas locais, nasceu Floyd Collins. Os seus pais, Lee e Martha Collins, possuíam terras agrícolas. Não viviam na pobreza, mas chamar a sua existência de fácil seria um exagero. Em 1915, a mãe morre de tuberculose. 7 anos depois, em 1922, o irmão mais velho, James, morre de febre tifoide. Mas a família continuava grande, 3 irmãos e 2 irmãs. Após a morte da esposa, o pai casa-se novamente, com a viúva de um espeleólogo. Não é de surpreender. Naquelas paragens, as cavernas faziam parte da vida e muita coisa girava em torno delas. As terras dos Collins localizavam-se perto da caverna Mamute, o sistema de cavernas mais longo do mundo, estendendo-se por quase 700 quilômetros debaixo da terra. O início do século XX tornou-se a era de ouro da espeleologia. As pessoas visitavam as cavernas com prazer, vinham de outros estados e pagavam pela entrada. Este período foi até apelidado de Guerras das Cavernas do Kentucky. Os proprietários de terras procuravam cavernas nas suas propriedades e transformavam-nas em atrações turísticas, ganhando com isso um dinheiro bastante bom. E a cabana de madeira da família Collins ficava a apenas 4 milhas da caverna Mamute, a principal atração da região. Floyd começou a explorar os labirintos subterrâneos do Kentucky sozinho quando tinha apenas 6 anos. Na infância, ia com o pai à caverna Mamute e vendia aos turistas pedras e pontas de flecha encontradas debaixo da terra. Aos 10 anos, abandonou a escola e começou a vasculhar as cavernas locais com uma lanterna alimentada a sebo, em busca de relíquias dos nativos americanos. O rapaz aprendeu rapidamente a ler as cavernas, a sentir onde a parede era sólida e onde era friável, a ouvir como o eco mudava em diferentes salas, a distinguir pela idade da rocha o cheiro de argila úmida e de calcário antigo. Aos 12 anos, conhecia cada curva da caverna de sal mais próxima e desviava-se dos trilhos batidos, encontrando mocassins, machadinhas, contas e artefatos que ninguém antes dele tinha notado. Em 1910, quando Floyd completou 14 anos, um geólogo de Nova York contratou o jovem espeleólogo por $2 por dia para o guiar por aquele labirinto. Durante 2 anos, o rapaz da quinta ensinou ao geólogo os fundamentos da espeleologia, e o geólogo ensinou-lhe geologia. Estas lições mais tarde convenceram Collins de que todas as cavernas da região estavam interligadas, uma enorme rede subterrânea que se estendia por dezenas de milhas sob as colinas do Kentucky. Quando adolescente, Floyd espremia-se regularmente por fendas que faziam outros exploradores empalidecer. O seu corpo era compacto, esguio, ideal para trabalhar debaixo da terra. Aprendeu a mover-se em espaços onde outros ficavam presos. Aprendeu a controlar a respiração para que a caixa torácica ficasse plana ao expirar. A sua reputação como o melhor espeleólogo do Kentucky espalhou-se por todo o condado. Os locais contavam histórias incríveis sobre como Collins mergulhava numa caverna e reaparecia a muitas milhas de distância noutro lugar, assustando um agricultor desprevenido. Ele até aprendeu a tocar hinos religiosos em estalactites, como se fosse um xilofone. O som ecoava pelas salas, refletindo-se nas paredes de pedra. Vivendo perto da caverna Mamute, que rendia ao seu proprietário enormes quantias de dinheiro, Floyd observava-o enriquecer rapidamente. Quase todas as cavernas eram privadas e geravam bons rendimentos. Floyd decidiu seguir o mesmo caminho. De fato, naqueles tempos, este negócio estranho trazia excelentes lucros. Mas a concorrência era acirrada.
Não é por acaso que esses tempos são chamados de Guerras das Cavernas. Depois de inspecionar as terras do pai, em 1917, Floyd encontrou de fato uma bela caverna e chamou-lhe Caverna de Cristal. Havia estalactites magníficas, colunatas inteiras de pedra branca e rosada, penduradas no teto como um órgão numa catedral. A caverna podia competir com as vizinhas. Mas o problema era a localização. Ficava longe das estradas. Para lá chegar, era preciso caminhar 1 hora ou mais através de arbustos e rochas, escalar encostas, atravessar matagais espinhosos. Ninguém queria fazer isso. Além disso, a concorrência no condado estava ao rubro. Os proprietários das cavernas vizinhas diziam aos turistas que a caverna de cristal estava fechada, inundada ou perigosa. Bloqueavam as estradas com pedregulhos. Uma vez, 5 homens robustos espancaram Floyd, trabalharam de forma metódica, profissional, e explicaram-lhe claramente que não era necessária uma nova caverna no condado. A ideia da caverna de cristal fracassou. Mas Collins não desistiu. Encontrou outra caverna, a Caverna de Areia. Localizava-se nas terras de Beasley Doyle e tinha uma localização fantástica, perto da estrada e, mais importante, à frente de uma série de cavernas populares, incluindo a Mamute. Assim, os turistas começariam o seu percurso por ela e Floyd ficaria com a nata. Parecia que o seu sonho estava finalmente a começar a realizar-se. Floyd fez um acordo com Doyle para explorar a Caverna de Areia e dividir os lucros se esta se revelasse digna de ser mostrada. Segundo o plano dos empresários, a caverna deveria render milhares de dólares quando se tornasse popular. Mas primeiro precisava de ser devidamente explorada e de se traçarem rotas turísticas. A 30 de janeiro de 1925, levando uma lâmpada de querosene, Floyd chegou à entrada da Caverna de Areia. Collins caminhava sobre folhas úmidas e neve a derreter. A lama chapinhava debaixo das suas botas. Era uma manhã de inverno invulgarmente quente, a temperatura subira acima de 0 e a neve começara a derreter ativamente, escorrendo pelas encostas em riachos. Para ele, era um dia de trabalho normal. O espeleólogo de 37 anos já passara vários dias a trabalhar 12 horas para arranjar o acesso à caverna, serrando árvores caídas, limpando folhas, abrindo um caminho. Mas hoje decidira descer às profundezas. Collins tirou o casaco, pendurou-o num pedregulho próximo. De lã, pesado, só atrapalharia debaixo da terra. Acendeu a lâmpada de querosene, verificou o pavio, passou a corda pelo ombro e começou a descida. A entrada da caverna era uma pequena abertura, semelhante a uma tampa de esgoto, não mais de 60 centímetros de diâmetro. Ele enrolou a corda à volta de uma árvore, verificou o nó e começou a descer, apoiando os pés nas paredes do poço estreito. Desceu pela corda 4,5 metros e entrou na escuridão. Os últimos raios de sol ficaram para trás. A temperatura caiu imediatamente. Debaixo da terra estavam os 10 graus, no máximo, e a umidade era alta. A sua respiração começou a condensar-se em nuvens de vapor. Perto da entrada, a caverna começava a afundar-se, como que em degraus de 1,5 metro de altura. Ele descia cuidadosamente, segurando a lâmpada de querosene à sua frente. A chama tremeluzia com os seus movimentos, as sombras dançavam nas paredes. Mais à frente, a caverna transformava-se num poço estreito de pedras irregulares e friáveis. As paredes aqui não eram de calcário sólido, mas de arenito, friável, estratificado, pouco fiável. Collins deitou-se de barriga para baixo e começou a rastejar. As pedras sob as suas palmas estavam úmidas, frias, ásperas. Os cotovelos e joelhos começaram imediatamente a ficar molhados de lama. A uma profundidade de 15 metros, deparou-se com o primeiro estreitamento. A fenda era estreita, 25 centímetros no máximo. Mas Floyd estava calmo. Não era a primeira vez debaixo da terra. Com a técnica correta,
Uma pessoa da sua constituição podia passar até por uma fenda de 20 centímetros. Ele encostou os braços aos lados, expirou profundamente para tornar a caixa torácica plana e começou a balançar as ancas, empurrando o corpo para frente com os dedos dos pés. As pedras pressionavam as suas costelas, arranhavam os seus lados através da camisa. Teve de empurrar a lâmpada à sua frente. Ela arrastava-se pelo chão, deixando um rastro na lama. Os movimentos eram lentos, calculados. Cada centímetro era conquistado com esforço. Depois de algum tempo, a caverna alargou e ele já podia rastejar de 4. Os joelhos doíam, as palmas das mãos estavam esfoladas até sangrar. Depois de passar por mais alguns lugares estreitos, saiu para um poço inclinado. O poço descia 3 metros e, curvando-se horizontalmente, terminava numa fenda estreita. O seu irmão Homer, mais tarde, descreveu este lugar como um poço não maior que o seu próprio corpo, coberto de pedras salientes que se enterravam da carne e rasgavam a roupa. Era a parte mais perigosa do percurso, a garganta estreita da caverna, onde as pedras se mantinham apenas pelo seu próprio peso e podiam deslocar-se ao menor movimento descuidado. Collins passara os dias anteriores a remover pedras dali, e a fenda no fundo finalmente pareceu-lhe transitável. Ele queria criar uma rota interessante para os turistas, mas para isso era preciso arrumar a caverna. Começou a descer na fenda com os pés para a frente. As pedras comprimiam o seu tronco de ambos os lados. Sentia como pressionavam as suas costelas a cada inspiração. Acima dele, a milímetros do seu pescoço, pendiam lascas de rocha, afiadas, serrilhadas, prontas para cair a qualquer momento. Sentia-as com a nuca, sentia o frio da pedra através do cabelo. Mas ele passou com sucesso por este lugar perigoso e saiu para uma grande sala. No meio da sala havia um patamar que terminava num precipício de 18 metros de profundidade. Collins estava feliz com suas descobertas. Descobrira uma sala magnífica, coberta de belas estalactites. Centenas, milhares de pingentes de pedra pendiam do teto. A luz da lâmpada cintilavam, como se estivessem cobertas de geada. Mas descobriu-se que não era tudo. A caverna continuava mais fundo e ele ia explorá-la. Enrolando a corda num pedregulho, verificou o nó 2 vezes, puxou-a, aguentava. Começou a descer para o fundo do precipício de 18 metros. A corda estava molhada, escorregava nas palmas das mãos. Os pés procuravam apoios na parede, pequenas saliências, fendas onde se podia enfiar a ponta da bota. Ao descer, descobriu outra grande sala, uma verdadeira catedral subterrânea, com um teto de 5 metros de altura. E queria muito explorá-la, mas a essa altura a lâmpada de querosene começou a piscar. O óleo estava a acabar. A chama ora brilhava mais forte, ora quase se apagava. Floyd sabia como era perigoso ficar numa caverna sem luz, por isso decidiu abandonar a tentadora ideia de continuar a exploração. Voltaria amanhã com a lâmpada cheia. Começou a regressar. Depois de subir com sucesso para o patamar, a corda roçava-lhe as mãos, deixando marcas vermelhas nas palmas. Chegou à fenda horizontal estreita. Aqui era preciso deitar-se de costas. Deitou-se, encostou os braços aos lados, expirou e deslizou para a frente na fenda estreita, empurrando a lanterna à sua frente. As pedras pressionavam o seu peito, os ombros, arranhavam as costas através da camisa molhada. Sentia cada saliência da rocha com a sua espinha dorsal. Mas, de repente, a caverna mergulhou na escuridão. Numa escuridão primitiva que uma pessoa que vive à superfície nunca experiencia. O pavio queimara-se, o óleo acabara. Nestas condições, a visão é tão inútil que os peixes que habitam os rios subterrâneos nem sequer têm olhos. A escuridão era absoluta. Não havia sequer um vislumbre de luz. Não havia diferença entre olhos abertos e fechados. Apenas escuridão total e completa. No entanto, Collins não entrou em pânico. Já ficara em cavernas sem luz.
É desagradável, mas não fatal. Além disso, estava quase a chegar ao fundo do poço de 3 metros, e a partir daí o caminho era familiar, e ele conseguiria sair pelo tato. As suas mãos lembravam-se de cada curva, de cada apoio. Ele apoiou o pé na parede da caverna e começou a empurrar-se para a frente. Mas quando passou por este lugar pela primeira vez, conseguia ver as pedras perigosas e evitá-las. Agora ia na escuridão total, ao acaso, orientando-se apenas pelo tato. Ao avançar desajeitadamente, sentiu um pedaço de calcário a desfazer-se debaixo dos seus pés, e uma enorme pedra, 20 quilos, talvez mais, desprendeu-se da parede, esmagando-lhe o tornozelo. Floyd instintivamente debateu as pernas, tentando libertar-se. Uma dor aguda atravessou-lhe a perna, do tornozelo ao joelho. Mas isso fez com que uma cascata de cascalho fino caísse sobre ele. Uma chuva de pequenas pedras que lhe caíam no rosto, entravam na boca, nos olhos. E a grande pedra ficou ainda mais firme, entalada entre a sua perna e a parede da caverna. Ele estava definitivamente preso. A sua cabeça estava diretamente debaixo do poço de 3 metros, e a caverna envolvia o resto do seu corpo como uma camisa de forças. Envolto neste casulo de pedra, Collins arranhava as paredes da caverna. Tentava sentir a borda da pedra, encontrar um ponto de apoio para a empurrar, mas os seus braços só alcançavam o peito. Mais além, as paredes da caverna apertavam tanto que os cotovelos não dobravam. As unhas partiam-se contra a pedra. O sangue escorria debaixo das unhas, misturando-se com a lama. Começou a suar, do esforço, do medo, da consciência da situação. Depois, começou a tremer. O corpo arrefecia rapidamente na imobilidade. A roupa molhada roubava-lhe o calor, até que a exaustão o fez adormecer. Começou uma rotina agonizante. Sono, despertar, grito. Sono, despertar, grito. Os minutos transformaram-se em horas. Perdeu a noção do tempo. Na escuridão absoluta não há pontos de referência. A voz desapareceu. A garganta ficou rouca de tanto gritar. As mãos ficaram dormentes de frio. O tornozelo preso doía insuportavelmente. Uma dor surda e persistente que não o largava nem por um segundo. Lascas de rocha cravavam-se no seu corpo como lâminas de barbear. Perdeu a sensação dos seus membros. Não sentia os dedos dos pés, não sentia a mão esquerda. Havia apenas frio, escuridão e dor. Felizmente, pelas paredes da caverna escorriam fios de água da neve a derreter, e Floyd podia beber esse líquido. Abria a boca, apanhava as gotas. A água era gelada, com sabor a calcário e argila, mas ajudava-o a aguentar. Finalmente, 25 horas depois de ter ficado preso, ouviu a voz de alguém. Distante, abafada, mas humana. "Vem ter comigo!" gritou ele, saindo do seu torpor. A voz falhou, transformando-se num grito rouco. "Estou preso aqui!" Poucos se preocuparam com Collins quando ele não voltou para casa na sexta-feira à noite. No início da mesma semana, ele passara quase 30 horas numa caverna. Dormira em 3 casas diferentes. E quando não voltou, o seu anfitrião para essa noite simplesmente presumiu que ele estava a dormir noutro lugar. Só na manhã seguinte é que os locais perceberam que ele poderia estar preso. A primeira pessoa que se aventurou a entrar na caverna foi Jewel Estes, de 17 anos, um rapaz ágil, mas sem experiência em espeleologia. Estes pegou numa lanterna, entrou no buraco e sentiu imediatamente o espaço a apertar. Passagens estreitas, tetos baixos, tudo isto era novo para ele. Nunca conseguiu chegar a Collins. O lugar estreito antes do poço assustou-o. Era preciso passar de lado e ele não tinha a técnica. Mas aproximou-se o suficiente para o chamar pelo nome e ouvir a resposta. Floyd estava preso. Um após outro, os homens tentaram chegar a Collins, e cada um saía molhado de lama, coberto de nódoas negras e arranhões, jurando solenemente nunca mais se meter naquele buraco amaldiçoado por Deus.
A meio do dia, dezenas de locais reuniram-se do lado de fora. Ninguém conseguiu chegar ao homem preso. Eu não voltaria lá nem que me pagassem $1000, por muito que precisasse do dinheiro, declarou o socorrista Ellis Jones. E $1000 naqueles tempos era o rendimento anual de um agricultor. A maioria das cavernas do Kentucky é formada em calcário sólido e é relativamente segura. Pode se mover sem medo de desmoronamentos. Mas a caverna de areia era um amontoado de blocos de arenito e calcário, com camadas de areia e argila, o que a tornava instável. As pedras mantinham-se apenas pelo seu próprio peso, como um castelo de cartas. Assemelhava-se mais a um túnel, com um teto de pedras salientes, que podiam cair das paredes a qualquer momento. Bastava tirar uma pedra para que outras caíssem a seguir. Às 4 da tarde, o irmão de 22 anos de Floyd, Homer, chegou ao local e viu dezenas de homens a discutir do lado de fora da caverna de areia. Alguém sugeria explosivos, outro falava da necessidade de chamar mineiros. Homer Collins ignorou-os. Entrou sorrateiramente na caverna, ainda vestido com a sua roupa de cidade, casaco, gravata, bons sapatos, e foi recebido pelo cheiro de cigarros e álcool que os agricultores locais tinham levado para lá. Alguém fumava diretamente nas passagens estreitas, outro deixava garrafas. Quando chegou ao poço de 3 metros acima da cabeça do irmão, percebeu que não conseguiria passar com a roupa. Tirou as calças, a camisa e os sapatos e desceu em roupa interior. O frio atingiu-lhe imediatamente a pele. As pedras estavam geladas, úmidas. Diante de Homer, surgiu imediatamente o problema que confundiria todos os socorristas seguintes. Se uma pessoa descesse no poço de cabeça para frente, era forçada a trabalhar de cabeça para baixo. O sangue subia à cabeça, começava uma pulsação nas têmporas, a visão escurecia. E ao sair, era forçada a empurrar-se com os pés para frente por uma encosta íngreme e depois recuar mais 6 metros antes de se virar. Se descesse com os pés para a frente, como Homer fez, não conseguia baixar a parte superior do corpo ao nível de Floyd sem se curvar numa posição quase impossível. A espinha dorsal arqueava-se, os músculos das costas contraíam-se com cãibras. Pior ainda, o próprio Collins bloqueava o seu salvamento. Preso no peito e abaixo, os seus braços e pernas estavam fora do campo de visão dos socorristas. Ao longe, via-se apenas o topo da sua cabeça, o cabelo colado pela lama. E como o tirar dali era completamente incompreensível. Não havia nada para agarrar, nada para amarrar uma corda. Mas Homer conseguiu alimentar o irmão. Deitou-lhe na boca uma caneca de café, quente, doce, que lhe passavam num termo de cima, e deu-lhe 9 sanduíches de salsicha. Floyd mastigava lentamente, engolia com dificuldade. Ele também tentou arrancar pedras soltas da parede para alargar a passagem em volta do corpo do irmão. Trabalhava com as mãos nuas, os dedos sangravam. Mas assim que tirava as pedras, novas caíam das camadas superiores e o irmão ficava ainda mais soterrado. A caverna era um organismo vivo. Cada ação provocava uma reação. Algumas horas depois, Homer subiu à superfície. Durante todo esse tempo, trabalhara em roupa interior e era janeiro. A temperatura do ar rondava os 0 graus, mas na caverna estava mais frio. A pele dos seus dedos descolava-se em farrapos, as unhas estavam negras de sangue coagulado. Estava à beira da hipotermia, tremia violentamente, os lábios estavam azuis, a fala arrastava-se. Precisava de descansar. Depois dele, dezenas de outros homens tentaram chegar a Floyd, mas sem sucesso. Alguém desistia a meio do caminho, alguém não conseguia passar pelos lugares estreitos, alguém simplesmente perdia a orientação na escuridão e voltava. À meia-noite, Homer desceu novamente a caverna. Durante cerca de 8 horas, ele partiu com um pé de cabra as pedras que prendiam o irmão na zona do peito. O pé de cabra batia na rocha.
O eco ressoava pela caverna. Faíscas saltavam dos golpes do metal na pedra. Mas a caverna não cedia. No lugar de umas pedras caíam outras. Ao amanhecer, os braços e as costas de Homer doíam insuportavelmente. Os músculos estavam em nós, cada movimento era feito com dor. A sua mente estava em desespero. Ele saiu à superfície na manhã de 1 de fevereiro. O seu irmão estava debaixo da terra há 48 horas, sem luz, quase sem comida, no frio e na escuridão. Junto à caverna juntara-se uma verdadeira multidão, e tudo se assemelhava mais a uma feira. As pessoas fumavam, bebiam aguardente de frascos e jarras, propunham as mais diversas ideias de salvamento. Fogueiras ardiam por toda a encosta, o fumo espalhava-se pelas baixadas. Uns aconselhavam enviar um acrobata de circo com um cinzel e um martelo. Diziam que, por ser flexível, passaria em qualquer lado. Outros propunham usar dinamite, explodir a passagem, alargá-la. Terceiros falavam de amputação e discutiam sobre a perda de sangue, sobre quanto tempo uma pessoa tem depois de lhe arrancarem um membro. Parece que Floyd se tornou vítima do seu próprio talento. A caverna pela qual ele passava causava terror até mesmo a espeleólogos experientes. Só o seu irmão conseguia chegar até ele, mas este mal se aguentava em pé de cansaço. Os olhos vermelhos, as mãos a tremer, a voz rouca. Homer deu uma grande quantia de dinheiro, $50, mais do que o ganho mensal, a um grupo de adolescentes que andavam por perto da caverna, e mandou-os levar comida e um cobertor ao irmão. Os adolescentes de baixa estatura eram mais flexíveis e muito mais pequenos que os homens adultos. Eles poderiam muito bem conseguir chegar a Floyd. Passado algum tempo, os adolescentes subiram de facto à superfície e informaram que tinham alimentado Floyd e o tinham coberto com cobertores. Contavam detalhes, que tinham falado com ele, que ele estava consciente, que pediram para dizer aos familiares que tudo ficaria bem. No entanto, mais tarde, esses cobertores e comida foram encontrados nas fendas da caverna onde os adolescentes os tinham atirado. Eles simplesmente enganaram Homer e não chegaram à vítima. Talvez nem tenham tentado. Assustaram-se com as passagens estreitas e decidiram que o dinheiro era mais importante que a consciência. De manhã, enquanto Homer se aquecia junto à fogueira, segurando as mãos sobre as chamas, tentando recuperar a sensibilidade nos dedos, aproximou-se dele um repórter local. Um homem baixo, com cara de criança, de óculos, magro. Ele disse: "Ouvi dizer que é preciso tirar aquele tipo que está preso na caverna." Homer olhou-o de cima a baixo. Fato limpo, sapatos engraxados, mãos sem um único calo, e respondeu: "Se quer informações, a cova é ali. Entre e descubra por si mesmo." Obviamente, ele só queria livrar-se do repórter insistente, mas Homer subestimou aquele rapaz. O seu nome era William Burke Miller, alcunha Skits. Sendo um repórter de 21 anos, ganhava apenas $25 por semana. Os seus artigos raramente eram comprados. Notícias pequenas, acontecimentos locais, nada de sério. Por isso, quando os editores do jornal mencionaram que um homem estava preso numa caverna, Miller aceitou a história com entusiasmo. Queria escrever uma reportagem verdadeiramente boa, que ficasse na memória. Quando Homer o desafiou, Miller não hesitou. Tirou o fato ali mesmo, ao frio, vestiu o macacão de alguém e pegou numa lanterna. O repórter pesava apenas 50 quilos, pele e osso, e começou a passar lentamente pelos poços estreitos. A caverna ficara completamente molhada. Os que se tinham juntado acenderam fogueiras perto da entrada, o que fez a neve derreter ainda mais intensamente. A água escorria pelas paredes, pingava do teto, debaixo das mãos e dos joelhos chapinhava lama líquida. Com horror, Miller espremia-se por baixo das pedras salientes, sentia como pressionavam as suas costas, ouvia como rangiam, cedendo sob o seu próprio peso. Finalmente, no último estreitamento, gritou para a escuridão e ouviu um gemido quase imperceptível.
um som fraco e quebrado. Miller empurrou-se para frente e rolou para o poço de 3 metros, caindo diretamente sobre a cabeça de Collins. O repórter tentou fazer perguntas ao homem preso, mas ele já não conseguia responder de forma coerente. Murmurava algo ininteligível. A sua fala estava confusa. Miller deu-lhe água do seu cantil, enfiou-lhe uma sanduíche na boca. Floyd mastigava mecanicamente, com dificuldade, e apressou-se para a superfície. Demorou meia hora a sair, e durante todo esse tempo pensava numa coisa: o homem lá embaixo está a morrer. Quando Homer o viu sujo, molhado, mas vivo, ficou surpreendido e decidiu que aquele rapaz corajoso poderia ser útil. A esta altura, Floyd estava na caverna há 73 horas. 3 dias sem luz, quase sem comida, ao frio. Começou a ter alucinações e contava a Miller que via anjos, figuras brancas na escuridão, que se aproximavam dele, falavam com ele em vozes baixas. Na manhã de 2 de fevereiro, chegou ao local Robert Burden, um bombeiro magro de 33 anos de Louisville que parecia muito seguro de si, alto, esguio, com o olhar duro de um homem habituado a situações de emergência. Ele também conseguiu chegar ao homem preso. Era experiente, sabia como se mover em espaços apertados. Ao ver Collins pela primeira vez, Burden disse: "Temos um problema do caraças aqui, mas acho que conseguimos tirar-te com uma corda." Depois, Burden olhou mais fundo para o buraco, abraçou o corpo de Collins com os braços, tentando avaliar o quão apertado ele estava, e fez uma careta. "Podemos arrancar-te a perna." "Arranquem-me a perna, mas tirem-me daqui", respondeu Floyd. A voz era firme, quase calma. Não se sabe se Burden sabia que Floyd já tinha perdido o contacto com a realidade e que as suas respostas podiam não ser adequadas. Mas, ao subir à superfície, o bombeiro começou a convencer a multidão de que a única maneira de o tirar era usar uma corda, amarrá-la ao torso e puxar todos juntos. Tal método, sem dúvida, partir-lhe a perna e talvez até lhe arrancasse o membro. As pessoas começaram a dizer que a vítima sangraria até à morte antes de chegar à superfície. Outros afirmavam que ele seria cortado em pedaços pelas pedras afiadas que saíam das paredes antes de o arrastarem para a saída. Um médico que estava na multidão, o Dr. Hazlitt Local, disse que se o puxassem com uma corda, os seus órgãos se esticariam como um rebuçado, as costelas partiriam e ele simplesmente morreria de ferimentos internos antes de sair. Mas o bombeiro insistia: puxar com uma corda era a única solução. Não havia outro plano. Às 5 da tarde, levaram para a caverna um arnês especial, largas tiras de couro com fivelas de metal, que os bombeiros usavam para salvar pessoas de edifícios em chamas. Homer Collins, Skitz Miller e Robert Burden desceram a escuridão com uma longa corda, grossa, de cânhamo, capaz de suportar várias centenas de quilos. Homer ia à frente para acalmar os nervos do irmão. Ele alimentou o homem preso com sanduíches de fiambre, deu-lhe café e um gole de uísque, ardente, aquecedor. Collins confessou em voz baixa, com dificuldade em articular as palavras, que na verdade não queria perder a perna. Homer ouviu-o pacientemente, afagando a cabeça do irmão. Depois, deu a Floyd um sedativo, um pó que misturaram em água. Era algo dos medicamentos agora proibidos, que naqueles anos ainda se podiam comprar na farmácia. Morfina ou cocaína, talvez. Segundo Burden, fora desenvolvido para aumentar a vitalidade e suportar o choque, caso lhe arrancassem mesmo a perna. Homer prendeu o arnês à volta do peito de Floyd, apertou as tiras, verificou as fivelas. Miller sentou-se no topo do poço, agarrou a corda. Burden agarrou a corda mais adiante na caverna, apoiou os pés na parede. Vários outros homens ajudavam perto da entrada, 6 pessoas a puxar ao mesmo tempo. Ao sinal de Homer, 1, 2, 3, a corda esticou. Collins ofegou. Quando seu corpo se ergueu dos escombros, 1 centímetro, 2, Burden cerrou os dentes e gritou para os homens puxarem com mais força.
A corda rangia, esticando-se ao limite. Miller puxou a corda com toda a força, e o homem preso soltou um grito de dor lancinante, um grito tal que Miller sentiu um arrepio na espinha. Collins estava preso na posição horizontal. A parte inferior do seu corpo estava envolta em pedras e cascalho, como cimento. As suas costas curvavam-se num L latino, uma curvatura antinatural, na qual as vértebras estalavam. Ele começou a gritar: "Não façam isso! Não façam isso! Parem!" A voz transformava-se num guincho. Homer não conseguiu suportar os gritos do irmão. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Virou-se e arrancou a corda das mãos dos homens. O plano tinha falhado. A equipe decidiu retirar-se e reavaliar as ações. Todos estavam abalados com o que tinham vivido. Burden desmaiou enquanto rastejava para a saída. O seu corpo não aguentou o esforço. A adrenalina baixou e ele simplesmente apagou ali mesmo na passagem estreita. Tiveram de o puxar pelas pernas. Quando finalmente chegaram à superfície, já não conseguiam manter-se de pé. Os músculos falhavam, as pernas cediam. As pessoas levaram-os em braços para a fogueira. Lá fora, a multidão crescia, e entre ela estava a única pessoa que poderia libertar Floyd Collins. Era o seu amigo de infância, Johnny Gerald, um homem robusto de cerca de 40 anos, com mãos que pareciam pás. Já tinham passado 88 horas desde que Collins ficara preso naquele buraco amaldiçoado. Quase 4 dias. Quando Gerald chegou ao local, viu uma multidão bêbada de 200 pessoas, sem qualquer experiência em espeleologia. O que o indignou especialmente foi o tenente Burden e o seu plano de tirar o amigo como um peixe, com uma corda, um plano bárbaro e sem sentido. Johnny Gerald era um espeleólogo experiente. Já tivera de tirar pessoas de cavernas várias vezes, 3 vezes nos últimos 10 anos. Sabia como trabalhar com pedra, como alargar passagens, como reforçar paredes. Quando Floyd ouviu a sua voz, começou a gritar: "Deixem-no descer, só ele me pode tirar daqui." Na sua voz havia esperança, quase alegria. No entanto, Gerald era demasiado corpulento para se espremer no poço de 3 metros. Ombros largos, peito maciço. Teve de passar várias horas a alargá-lo, retirando pedras. Trabalhou de forma metódica, calma. Escolhia as pedras que podiam ser removidas sem risco de desmoronamento. Empilhava-as de lado. Só por volta da meia-noite conseguiu chegar ao amigo. Começou a cavar o cascalho e a retirar as pedras junto ao peito de Floyd. Trabalhava apertado, pelo tato, numa posição desconfortável. E, ao que parece, estava a ter sucesso. O tronco de Collins apareceu. Pela primeira vez em dias, via-se a camisa, a caixa torácica. Depois, as ancas. Floyd conseguiu mover-se um pouco. Depois, a parte superior da coxa. Pela primeira vez, Floyd conseguiu mover a perna direita, embora doesse insuportavelmente, uma dor aguda e lancinante a cada movimento. Antes de Gerald sair, Collins, segundo consta, disse-lhe ao despedir-se, apertando-lhe a mão: "Não deixes ninguém descer aqui, exceto tu e o teu grupo." Gerald jurou cumprir a palavra. Estava convencido de que pessoas sem experiência em cavernas, por mais sinceras que fossem as suas intenções, apenas causariam um desmoronamento e enterrariam a vítima viva. A caverna era demasiado instável, demasiado perigosa para amadores. Por isso, quando uma equipa de canteiros profissionais, homens que trabalhavam em pedreiras, que entendiam de rocha, que estiveram ao frio durante 5 horas à espera de voluntários, se aproximou de Gerald com um plano para inspecionar a passagem e escavar o calcário acima da cabeça de Floyd, Gerald mandou-os embora. De forma rude, brusca: "Desapareçam daqui, antes que eu vos ponha para fora." O tenente Burden regressou na terça-feira de manhã, por volta das 10, e propôs novamente o seu plano com a corda. Na noite anterior, contactara o seu quartel de bombeiros e pediram um guincho para a mangueira de incêndio, um guincho mecânico capaz de levantar várias centenas de quilos. Dizia ele: "Tive uma ideia.
Se conseguir metê-lo na passagem e fazê-lo funcionar, tenho a certeza de que vai dar certo. Tiramo-lo dali num minuto. Mas Gerald era o novo herói da multidão. As pessoas acreditavam nele, viam os seus resultados. E o plano de Burden foi rejeitado. A multidão vaiou o bombeiro. A esta altura, a reportagem de Miller estava pronta. Os jornais caíam à porta das casas de manhã, a tiragem do Louisville Courier Journal triplicara. Naquela manhã, Floyd Collins acordou como uma estrela. Assim como o repórter Miller. O seu nome começou a ser reconhecido, os colegas do jornal olhavam-no com respeito. Esta popularidade só aumentou a multidão em volta da caverna. As pessoas vinham para ver o que se passava com aquele tipo debaixo da terra. Neste momento, Floyd já passara 103 horas debaixo da terra. Mais de 4 dias sem luz, sem comida decente, numa posição em que era impossível mover-se. Nessa manhã, o repórter Miller voltou à caverna. Gerald estava exausto do trabalho, os olhos encovados, as mãos a tremer de cansaço, a voz rouca até um sussurro. E os outros não eram autorizados a aproximar-se da caverna. Gerald estava à entrada, como um guarda. Então, o repórter propôs um plano. Ele desceria a caverna e organizaria uma corrente humana de pessoas que retirariam as pedras para a superfície e passariam comida e bebida à vítima. Além disso, onde fosse possível, reforçariam as paredes com tábuas para evitar desmoronamentos. Uma corrente humana, um passa ao outro, como se passam baldes de água num incêndio. O repórter Miller chega novamente a Floyd e, como Gerald antes dele, começa a cavar à volta do corpo removendo pedras. Trabalha durante horas, sem parar. Em breve, o espaço à volta do corpo é de 12 centímetros. Pode-se enfiar a mão, tocar nas costelas. A sua equipe estendeu lâmpadas pela caverna em fios, lâmpadas incandescentes comuns de uma bateria de automóvel. E agora, uma iluminação alaranjada brincava nas paredes, projetando sombras trêmulas. Nas 2 horas seguintes, Miller passou pela corrente 2 baldes de terra e pedras, talvez uns 40 quilos de rocha. No final, fez uma pausa e pediu que lhe passassem um pouco de leite e uísque. Enquanto o repórter alimentava o homem preso, dando-lhe de beber de uma garrafa, segurando a sua cabeça, Collins disse baixinho, quase num sussurro: "Acredito que vou para o céu, mas sinto que me vão tirar daqui vivo e com as 2 pernas." Na sua voz havia esperança, quase certeza. Mas o jornalista não só movia pedras e arriscava a vida na caverna, ele também conseguia escrever. O bloco de notas e o lápis estavam sempre com ele. Na manhã seguinte, nos jornais, sai um texto já na voz de Floyd Collins, uma reportagem diretamente de debaixo da terra. Miller anotou as palavras de Floyd, formatou-as como um monólogo, e isso teve o efeito de uma bomba. Eis o excerto. Na segunda-feira, continuei a mover a perna quando me sentia forte o suficiente, pensando que ainda me conseguiria libertar. Mas cada vez ouvia pedrinhas a cair no poço fundo logo atrás de mim. Isso fazia-me tremer. Pensava constantemente no que aconteceria se a pedra por cima de mim caísse. Tentei concentrar a minha mente noutra coisa, mas foi inútil. Não podia fazer muito para ajudar aqueles que vieram em meu socorro, mas eu sabia que muitos estavam dispostos a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Isso dava-me coragem. Terça-feira de manhã. Pensei para mim mesmo: estou aqui há 4 dias e ainda não estou mais perto da liberdade do que no primeiro dia. Como é que isto vai acabar? Vou sair ou... Não conseguia pensar nisso. Já tinha enfrentado a morte. Ela não me assusta. Mas por que é tão longa? Oh Deus, sê misericordioso. Quero que digam a todos lá fora que eu amo cada um deles e que estou feliz porque tantas pessoas estão a tentar ajudar-me. Digam-lhes que não vou desistir, que vou lutar e ser paciente e que nunca os esquecerei. Vocês estão a sair agora, mas não me deixem por muito tempo.
Quero que estejam comigo e continuarei a ajudar em tudo o que puder para mover parte desta pedra. Graças a esta mini-entrevista, a história de Floyd Collins passou de uma curiosidade marginal para um evento de escala nacional. De Los Angeles a Nova York, as manchetes das primeiras páginas descreviam a situação difícil de Collins, usando fontes gigantescas que normalmente são usadas para notícias de guerra. Homem preso em caverna pelo quarto dia, gritavam os jornais. Luta pela vida debaixo da terra. A sua paciência durante as longas horas de agonia, a sua constante esperança quando a vida parecia aproximar-se do fim, é suficiente para fortalecer o coração de qualquer homem, escreveu Miller no seu artigo. Por outras palavras, o repórter deu aos leitores um herói com quem se podiam identificar, por quem queriam torcer. Não apenas uma notícia sobre um acidente, mas um drama vivo com um protagonista. Apenas algumas horas após a entrevista que mudou a sua vida, Miller e a sua corrente humana voltaram à caverna de areia. O repórter planeava rastejar de pés para a frente até Collins, enfiar um pé de cabra na rocha sob a pedra e usar um macaco de automóvel, capaz de levantar várias toneladas, para levantar a pedra da sua perna. O plano era simples, o pé de cabra como ponto de apoio, o macaco como alavanca. Mas tudo correu mal. Sob a pressão do macaco, o pé de cabra deslizava para o lado e escapava. As pedras estavam molhadas, escorregadias. O pé de cabra não conseguia encontrar um ponto de apoio. O repórter Miller disse mais tarde que estas ações, numa posição tão desconfortável, deitado de costas, curvado num ângulo estranho, lhe causavam uma dor intensa no abdômen, costas, pescoço, pulsos, dedos e antebraços. Os músculos contraíam-se com cãibras, a espinha doía. Decidiu ignorar a dor até que os músculos falhassem completamente. Quando a tentativa seguinte teve o mesmo fracasso, o pé de cabra escorregou novamente, o macaco caiu na lama, Miller tentou um novo ângulo. Encontrou uma fenda mais profunda na rocha. O macaco pressionou o pé de cabra. A tensão aumentou. O metal rangeu sob a carga. A pedra balançou, quase imperceptivelmente, mas balançou. Collins olhou para trás, tanto quanto conseguia virar a cabeça, e viu a pedra a tremer. "Continua a girar, amigo. Está a soltar-se", gritou Floyd. Na sua voz havia alegria, quase júbilo. O tenente Burden, que se juntara à corrente humana, afinal não conseguiu ficar de fora, recordou mais tarde. "Nunca ouvi nada mais alegre na minha vida do que quando ele disse que a pedra estava a começar a soltar-se da sua perna." Miller olhava fixamente para a pedra, sem desviar os olhos. A cada volta da manivela do macaco, a pedra movia-se milímetro a milímetro. O seu corpo enchia-se de adrenalina, as mãos tremiam de tensão, os dedos ficaram brancos apertando a manivela do macaco. Riachos de suor corriam pela sua testa, entravam nos olhos, ardiam. O batimento cardíaco acelerou para um ritmo frenético, as têmporas pulsavam. Quando um dos blocos de madeira colocado sob o pé de cabra começou a deslizar, lentamente, inexoravelmente. De repente, a estrutura desmoronou-se e a pedra voltou ao seu lugar com um baque surdo, esmagando a perna de Collins. Floyd gritou de dor. Miller tentou mais uma vez, e outra. Colocava blocos de madeira, retirava-os, mudava o pé de cabra para outras fendas. Usava cada fenda, cada curva da pedra para garantir uma posição estável. O homem preso encorajava-o durante todo o percurso, mesmo quando a dor era insuportável. "Tu consegues, amigo. Eu acredito em ti", gritava Floyd com uma voz rouca e partida. Por volta da 1 da manhã, Miller caiu de exaustão ali mesmo na passagem estreita. As mãos falharam, os dedos não obedeciam, não conseguiam segurar a ferramenta. A pedra não se movia mais. Era tudo inútil. Burden recordou assim: "Todos nós queríamos sentar-nos ali e chorar,
Foi simplesmente horrível. Estávamos tão perto, a pedra mexia-se, víamos como se movia. E de repente, tudo ruiu. Antes de sair, Miller ajeitou o cobertor de Collins, cinzento do exército que tinham trazido de cima, e pendurou-lhe uma lâmpada ao pescoço para o aquecer. A lâmpada aquecia, dava algum conforto. Quando ele saiu da caverna de areia com nódoas negras arroxeadas nos braços, com os cotovelos e joelhos esfolados, viu dezenas de soldados, de pé na escarpa acima da caverna, em uniformes caqui, com espingardas. A Guarda Nacional tinha chegado. Floyd estava na caverna há 112 horas, quase 5 dias. Quando Miller deixou a caverna, a liderança foi assumida por uma nova personagem, Henry Carmichael, superintendente-geral da Kentucky Rock Asphalt Company. Um homem de cerca de 50 anos, com têmporas grisalhas e uma voz dura e autoritária. Alguns dias antes, ele enviara homens para ajudar a reforçar a caverna com tábuas de madeira, grossas vigas de carvalho capazes de suportar toneladas de pressão. Na quarta-feira, às 2h30 da manhã, pouco depois da tentativa fracassada de Miller com o macaco, Carmichael enviou 2 homens à caverna de areia para avaliar a estabilidade da estrutura. Éramos seus melhores trabalhadores, homens que entendiam de mineração, que sabiam ler a rocha. A entrada da caverna estava mais larga do que nunca, graças aos esforços da corrente humana. Em 3 dias de trabalho, eles alargaram-na quase para o dobro. Agora era possível passar não de lado, mas quase de frente. Novos suportes de madeira mantinham a entrada estável, em cruz, com escoras, instalados profissionalmente. Mas, à medida que desciam mais fundo, os suportes de madeira desapareciam, e a caverna apertava mais do que o normal. Em alguns lugares, as paredes pareciam ter se movido uma em direção à outra. As passagens ficaram mais estreitas por alguns centímetros. Em geral, as cavernas do Kentucky distinguem-se por uma estabilidade surpreendente. As pedras não se soltam nem se comprimem, o calcário mantém-se durante séculos. Na caverna de areia, tudo era diferente. A neve derretida das fogueiras, escorrendo para o túnel em riachos, e a presença da corrente humana, movimento constante, vibração, mudança de carga, causaram flutuações de temperatura e umidade. A rocha começou a mudar a sua estrutura. O teto começou a ceder, quase imperceptivelmente, mas a ceder. Apareceram microfissuras, das quais caía um pó fino. Um dos voluntários viu isto e sentiu-se tonto. O instinto de autopreservação disparou, a adrenalina inundou o sangue, a respiração acelerou, a boca secou. Ouviu os gemidos de Collins à frente, fracos, quase indistinguíveis, mas humanos. Mas também ouviu o rangido assustador das pedras a deslizar, um som baixo e prolongado, que significa que a rocha está a mover-se. E insistiu em voltar. Não vou mais longe, está tudo a desabar, vamos morrer. O segundo voluntário, chamado Casey Jones, um jovem mineiro que trabalhava nas minas de carvão mais a norte, ouviu os mesmos sons, mas continuou. Tinha experiência a trabalhar debaixo da terra. Sabia a diferença entre um rangido perigoso e o assentamento normal da rocha. Chegou ao poço, segurando a lâmpada à sua frente. Collins ouviu os passos, sentiu o movimento do ar e implorou a Jones para descer. A voz era fraca, mas insistente. Todos os instintos morais diziam a Jones para ajudar. Ali embaixo estava um homem a morrer que pedia ajuda. Mas o instinto de autopreservação mandava-o virar-se e ir embora. O teto rangia, as pedras mexiam-se, tudo podia desabar a qualquer segundo. No início, venceu o instinto de autopreservação. Agora não posso, Floyd, disse Jones, e na sua voz havia culpa. Mas falo-ei quando voltar, prometo. Atrás dele, o seu parceiro implorava para saírem. A voz tremia de medo. Casey, vamos, agora, imediatamente! Debaixo dele, Collins gritava, quase chorava. Quero beber, ajudem-me, não me deixem. Jones parou.
Um segundo, 2, 3. A luta interior dilacerava-o. Depois, decidiu. Que se dane, não pode abandonar um homem assim. Desceu mesmo para o poço. Deslizou de cabeça para frente. O sangue subiu à cabeça, as têmporas latejaram, e apressadamente deu a Collins café do termo. Quente, doce. Surpreendentemente, ele recusou. Virou a cabeça. O café escorreu pelo queixo. Jones percebeu que Floyd, na verdade, não queria beber. Ele apenas tinha medo e sentia-se só. Não queria ficar sozinho na escuridão, no silêncio, com os seus pensamentos. De cima, ouviu-se a voz do parceiro, já histérica. "Pelo amor de Deus, Jones, sai, sai! Por tua causa vamos todos morrer! Não ouves este estalo? Ouves? O teto está prestes a desabar!" Jones olhou para Collins. Os seus olhos encontraram-se à luz da lâmpada. Nos olhos de Floyd havia tal súplica, tal desespero, que Jones ficou sem fôlego. Pousou a mão na cabeça de Collins, afagou-lhe o cabelo. "Aguenta, amigo. Vamos tirar-te daqui. Prometo." Pousou o termo com café ao lado e saiu do poço. Ele rastejou sob o teto que cedia, sentindo as pedras a pressionar as suas costas, olhando para trás a cada poucos segundos, e ficou aterrorizado ao ver a passagem atrás de si a apertar como um torno. As paredes moviam-se literalmente uma em direção à outra. A abertura diminuía a olhos vistos. O teto desabou com um estrondo surdo. Uma onda de poeira e pequenas pedras cobriu Jones. Ele instintivamente cobriu a cabeça com as mãos, encostou-se ao chão. Quando a poeira assentou, virou-se e viu um monte de pedras onde momentos antes havia uma passagem. Algumas horas antes, a lâmpada enrolada ao pescoço de Collins iluminava esta parte da caverna como um farol, um brilho forte e quente na escuridão. Mas por volta das 4 da manhã de quarta-feira, 4 de fevereiro, na 114ª hora desta epopeia, as paredes apertaram e a caverna de areia mergulhou novamente na escuridão. O fio que ia até a lâmpada foi cortado pelas pedras. Faíscas saltaram por um segundo, depois apagaram-se. Os soluços de Collins ouviam-se agora abafados, através da massa de rocha, como se viessem de longe. Ele estava atrás das pedras, atrás de uma parede de arenito e argila. O homem preso gritava, a voz falhando num grasnido. "Fiquem comigo! Oh, por favor, não se vão embora! Não me deixem sozinho!" Mas ninguém conseguia chegar até ele. Na quarta-feira de manhã, Miller voltou à caverna. Dormira apenas 3 horas, mas não conseguia ficar de fora. Ficou chocado com o desmoronamento do teto. Quando mergulhou na caverna de areia e se deparou com um monte de pedras laranja acinzentadas, toneladas de rocha a bloquear a passagem, o seu coração afundou-se. Tentou mover algumas pedras, trabalhando com as mãos nuas, mas cada movimento fazia com que mais pedras caíssem do teto. Caíam como areia numa ampulheta. Um grande pedaço de argila, uns 5 quilos, caiu-lhe em cima da perna, prendendo-a ao chão. Ele escreve no seu bloco de notas. "Consegui escapar debaixo dela, mas assustou-me muito. Percebi que, se ficasse aqui mais 1 minuto, morreria. A caverna está a morrer." Quando voltou à superfície, sangrava do nariz, da poeira, da tensão, de bater com a cabeça no teto baixo. O seu rosto estava cinzento, os olhos vermelhos. Burden recordou. "Ele não me disse qual era o problema, apenas disse baixinho, quase num sussurro: 'Pelo amor de Deus, não volte lá e certifica-te de que Homer Collins também não entra. É mortalmente perigoso.'" Por Homer não era preciso preocupar-se. Ele sofria de ataques de tosse, os pulmões estavam cheios de poeira dos dias de trabalho na caverna. Cada inspiração era feita com um chiado. E dificilmente poderia participar nos trabalhos de salvamento. Estava sentado junto à fogueira, enrolado num cobertor, a beber chá quente e olhar para a entrada da caverna com um olhar vazio. Mas Johnny Gerald estava furioso, o rosto vermelho, as veias do pescoço inchadas. Ele tinha razão, eles tinham provocado um desmoronamento.
Todos aqueles amadores que entraram na caverna sem entender como ela funcionava, tinham abalado a rocha. Eu disse que isto ia acontecer, mas ninguém me ouviu. Nas 8 horas seguintes, Gerald entrou e saiu da caverna de areia pelo menos 5 vezes. Trabalhava como um possesso, os músculos ardiam, os pulmões sufocavam com a poeira, mas ele não parava. Na floresta, os homens serravam árvores, o som das serras ecoava pela zona, e cortavam troncos com machados para apoiar as paredes da abóboda restante. Lascas voavam para todos os lados, o suor corria em rios. Debaixo da terra, a equipe de Gerald reforçava as fendas e os pedregulhos instáveis com tábuas frescas, cravando cunhas com martelos. Quando Gerald desceu pela primeira vez após o desmoronamento, abrindo caminho através dos escombros, Floyd ouviu seu amigo a rastejar pelo poço e pediu, com uma voz fraca, que lhe trouxesse uma sanduíche de queijo. Apenas uma sanduíche de queijo, um pedido tão simples e humano. Quando Gerald explicou que tinha havido um desmoronamento, que o caminho estava bloqueado, que levaria tempo, o homem começou a chorar, silenciosamente, sem esperança. As lágrimas corriam pelo seu rosto sujo, misturando-se com a lama. Trabalhando no limite das capacidades humanas, as mãos tremiam de cansaço, a visão estava turva, a coordenação falhava. Gerald retira da caverna 4 barris de pedras. Passa-os pela corrente para cima, barril a barril. Talvez 200 quilos de rocha. Algumas horas depois, já era noite, o sol inclinava-se para o horizonte, uma faixa de luz atravessou novamente a escuridão. A passagem estava desobstruída. A lâmpada no pescoço de Collins era novamente visível, um brilho baço e amarelado nas profundezas. Em breve, havia espaço suficiente para se esgueirar até a vítima. Era possível alcançá-lo, tocá-lo. Gerald voltou à superfície, coberto de lama, de sangue, mal se aguentando em pé. Reuniu o equipamento: macaco, pé de cabra, pistola de lubrificação, vaselina, cordas. E disse aos homens reunidos do lado de fora, já eram mais de 300, que Floyd se juntaria a eles dentro de 1 hora, no máximo 2. Estava certo, absolutamente certo de que o ia tirar dali. Preparem as macas e os cobertores, ele estará aqui em breve. Às 10h30 da noite de 4 de fevereiro, Johnny Gerald entrou na caverna de areia pela última vez. O plano era claro, bem pensado. Ele passaria pelo desmoronamento, alimentaria o amigo, para lhe dar forças. Depois, com a ajuda da pistola de lubrificação, cobriria as pedras à volta da sua perna com um lubrificante espesso. Simplificando, ele ia besuntar Floyd com vaselina, para o tornar escorregadio como um peixe e puxá-lo daquela fenda. O plano era realmente bom, simples, mas eficaz. Mas quando Gerald entrou na caverna e chegou ao desmoronamento, rastejando os últimos metros de barriga para baixo, ele ofegou. A luz da lâmpada já não era visível, apenas escuridão. O teto tinha desabado novamente. Enquanto ele preparava o equipamento lá em cima, a caverna tinha se movido outra vez. Este experiente espeleólogo, que vira muito na sua vida, chorou ali mesmo, na passagem estreita. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, pingavam na lama. Gritou através da espessa camada de pedras: "Floyd, Floyd, estás a ouvir-me?" De repente, caiu uma pedra na cabeça de Gerald, afiada, com bordas serrilhadas. O golpe foi forte, faíscas brilharam diante dos seus olhos. Ele esfregou a cabeça, sentiu sangue nos dedos e chamou novamente, já mais fraco: "Floyd, amigo!" Em resposta, ouviu palavras abafadas, estranhas. "Já fui para casa e deitei-me, a mãe preparou o jantar." Obviamente, Floyd estava delirando, a mente não aguentava. Quase 5 dias sem luz, sem movimento, no frio e na dor, isso destrói a psique. Depois, caiu outra pedra do teto, afiada, pesada,
uns 2 quilos, e aterrou diretamente nas costas de Gerald, entre as omoplatas. A dor atravessou-lhe a espinha, cortou-lhe a respiração. Levantou-se com dificuldade. Cada movimento exigia um esforço. Saiu à superfície, agarrando-se a qualquer saliência, e declarou, respirando com dificuldade, segurando as costelas: "Não volto àquele maldito lugar, nem que me deem o estado inteiro do Kentucky. Ali é a morte. A caverna mata todos os que lá entram." No entanto, este não foi o fim. As pessoas não iam desistir. O tenente-general Denhart, um militar habituado a dar ordens e a ver resultados, reuniu os mineiros, alinhou-os e gritou, marcando cada palavra: "Perdemos a esperança de chegar a Floyd pelo caminho fácil. A caverna não nos deixa passar, mas vamos contorná-la. Agora, rapazes, é convosco. Vão perfurar a terra e salvar aquele tipo. Vão cavar um poço diretamente até ele. Não poupem despesas." As carteiras do Kentucky estão abertas. O governador deu luz verde. Peçam o que quiserem. Ferramentas, homens, comida, dinheiro. Terão tudo. Mas tirem-no de debaixo da terra. Na quinta-feira, 5 de fevereiro, o Estado assumiu o controlo total do resgate de Collins. Tornou-se uma operação estatal. O tenente-general Denhart, que segundo consta disse a Homer de forma dura, na cara: "Para salvar o teu irmão, são precisos homens com cérebro, não com emoções", foi nomeado responsável por toda a operação de resgate. Deram-lhe carta branca. A sua primeira ordem foi proibir toda a gente de entrar na caverna, categoricamente. Colocou guardas à entrada, 2 soldados com espingardas. Ninguém podia entrar. Demasiado perigoso, demasiado instável. Qualquer movimento lá dentro poderia causar o desmoronamento final. A sua segunda ordem foi cavar um poço vertical da superfície diretamente até ao local onde Collins estava deitado, contornando todas as passagens estreitas, evitando os escombros. Um caminho direto de cima para baixo. Chegou ao local maquinaria pesada, caminhões com escavadoras, guindastes a vapor, perforadoras. Mas em breve ficou claro que os gases de escape dos motores entravam na caverna através de fendas na rocha e Floyd poderia simplesmente sufocar antes de o desenterrarem. O monóxido de carbono é mais pesado que o ar, acumula-se no chão, preenche as depressões. Os mineiros perceberam que teriam de cavar o poço de 17 metros de profundidade à mão, com picaretas, pás, pés de cabra. A moda antiga. Toneladas de rocha teriam de ser retiradas com as mãos. Floyd já passara 215 horas na caverna, 9 dias, mais de uma semana debaixo da terra. Nessa altura, a área em redor da caverna assemelhava-se mais a uma feira ou a um carnaval. Multidões de pessoas vagueavam por lá, milhares. Alguém vendia cachorros quentes em carrinhos, o cheiro de salsichas fritas espalhava-se pela zona. Alguém pedia donativos. Ficava com uma lata abanando-a. Ajudem a salvar um homem. Cada cêntimo conta. Vendedores de óleo de cobra vendiam poções milagrosas. Elixir da vida, salva de qualquer doença. Destiladores clandestinos vendiam bebidas por baixo do pano, uísque, aguardente, algo turvo em garrafas sem rótulo. Famílias estendiam cobertores perto da caverna e faziam piqueniques com as crianças. Abriam cestos de comida, sentavam-se na relva, observavam o trabalho dos socorristas como se fosse um espetáculo. O reverendo James Hamilton pregava um sermão para 5.000 pessoas, de pé num estrado, acenando com a Bíblia, a sua voz troava: "Irmãos e irmãs, isto é uma prova de fé." As pessoas vinham dos estados vizinhos, do Tennessee, Ohio, Indiana, para ver a maravilhosa caverna com o rapaz preso lá dentro. Os comboios adicionaram viagens. As estradas estavam congestionadas de carros. Durante todo este tempo, o local foi visitado por mais de 10.000 pessoas. Talvez 15. Ninguém fez uma contagem exata. Que amarga ironia.
Floyd sonhava encontrar uma caverna popular que atraísse multidões de turistas. E, ao que parece, encontrou. Como se costuma dizer, cuidado com o que se deseja. Realiza-se da forma mais perversa. Na noite de domingo, começou a chover, uma chuva fria, de fevereiro, com neve. Cobriram a caverna com uma lona, estenderam um enorme pedaço de lona sobre a entrada. A água batia no tecido, escorria em riachos. Nessa altura, tinham conseguido perfurar apenas 7 dos 17 metros. O trabalho avançava lentamente. A rocha era dura, o arenito alternava com o calcário. Os mineiros trabalhavam por turnos, de 6 horas, partindo a rocha, retirando-a em baldes. Juntaram-se ao esforço os amantes da ciência, professores universitários, engenheiros, inventores. Ligaram um amplificador de rádio, a mais recente tecnologia da época, ao fio ao qual estava ligada a lâmpada no peito de Floyd. O fio ainda aguentava, não se tinha partido todo. Os cientistas acreditavam que o amplificador podia captar as vibrações quando Floyd respirava ou se movia, quaisquer oscilações do fio, e de facto o amplificador estalava, 20 vezes por minuto, um estalido regular e rítmico. Era um sinal encorajador e sugeria que Floyd talvez ainda estivesse a respirar, talvez ainda estivesse vivo. Já tinham passado 288 horas, 12 dias, e já começavam a surgir teorias da conspiração. Os rumores espalhavam-se mais depressa que a verdade. Havia quem afirmasse que não havia pessoa nenhuma na caverna, que tudo não passava de uma fraude gigantesca para angariar donativos e escrever artigos sensacionalistas para vender jornais. Mostrem-nos o corpo, onde estão as provas? Alguns teóricos da conspiração chegaram ao ponto de tentar desacreditar o próprio resgate, enviando telegramas supostamente em nome de Floyd. Pagavam a um operador que enviava: "Por favor, desmintam a afirmação de que estou enterrado vivo na caverna de areia. Digam à mãe que estou bem, estou a caminho de casa. Floyd Collins." Um dos rumores dizia que a família Collins, embriagada pela publicidade, os seus nomes nos jornais, a atenção, a fama, estava a atrasar deliberadamente o resgate, propositadamente, para prolongar o espetáculo. Outros afirmavam algo ainda pior, que Johnny Gerald impedira deliberadamente os socorristas de entrarem na caverna nas fases iniciais porque trabalhava no ramo imobiliário e tinha um interesse financeiro na caverna de cristal que pertencia a Floyd, e, portanto, tinha interesse na morte de Floyd para depois comprar a caverna por uma ninharia à viúva ou aos parentes. Indignado, Robert Burden, que a essa altura se tornara uma das figuras públicas da operação de resgate, declarou aos jornais de forma ríspida, para a câmera: "Johnny Gerald não é culpado de nada, a não ser de heroísmo. Ele arriscou a vida mais do que todos. Mas se alguém quer acusações, acusem aqueles que abalaram a caverna com a sua incompetência." Estas acusações não podiam ser ignoradas. Demasiado ruidosas, demasiado públicas. A investigação revelou que Gerald, de fato, recusara a ajuda de muitos voluntários. Mas o mesmo fizeram Burden, Carmichael e Denhart. Cada equipe de resgate considerava as equipes concorrentes incompetentes, o que era parcialmente verdade. Os profissionais não confiavam nos amadores. Os amadores não ouviam os profissionais. As pessoas que conheciam as cavernas não tinham competências organizacionais e não sabiam trabalhar em equipe. E os organizadores não entendiam as especificidades do trabalho subterrâneo. No dia de São Valentim, 14 de fevereiro, exatamente 2 semanas desde o início do drama, o tribunal concluiu, após um dia de audiências: ninguém em particular era culpado pelo sucedido. Fora uma conjugação de circunstâncias, uma trágica confluência de fatores. Nesse momento, Floyd estava debaixo da terra há 360 horas, 15 dias. Acima dele ainda havia 16 metros de terra e pedras, toneladas de rocha entre ele e a liberdade. Estivera 17 dias debaixo da terra, 12 deles sem comida e água, e 4 dias sem luz que lhe desse algum calor.
As probabilidades eram ínfimas. Os médicos diziam que uma pessoa não pode sobreviver tanto tempo em tais condições. Hipotermia, desidratação, choque deveriam tê-lo matado há uma semana. Mas os socorristas ainda esperavam que ele estivesse vivo. Agarravam-se a essa esperança. Os jornais publicavam histórias de mineiros que sobreviveram debaixo da terra por longos períodos, 1 mês, 2 meses, até mais. As igrejas enviavam donativos aos socorristas, dinheiro, comida, roupa. Os leitores enviavam cartas para os jornais. Não desistam, lutem até ao fim. Uma vidente de Chicago enviou esboços das borras de café que assentaram no fundo da sua chávena. Formaram um coração, afirmava ela, de que Floyd ainda estava vivo. O coração bate, ele está à vossa espera. À 1h30 da tarde de segunda-feira, 16 de fevereiro, o céu estava cinzento, chuviscava. O cinzel dos mineiros atravessou a última camada de rocha e penetrou na caverna de areia. Era a 410ª hora desta epopeia, 17 dias e 3 horas. Os trabalhadores puxavam freneticamente as pedras, alargando a abertura. As mãos tremiam de excitação, de cansaço, de esperança. Alguém rezava em voz alta. Finalmente, um socorrista chamado Ed Brenner, um mineiro com 20 anos de experiência, que já vira muito, apontou a sua lanterna para a escuridão do poço e confirmou visualmente que tinham alcançado tal poço de 3 metros. Tinham conseguido. Estavam no local. Segundo o repórter Miller, que estava à beira do poço com o seu bloco de notas, todos os que se encontravam perto da caverna, e eram várias centenas, deixaram de respirar por 5 minutos. Silêncio absoluto. Apenas o vento assobiava nas árvores. Esperavam, sem desviar os olhos do poço. O que diria o socorrista? Brenner desceu lenta e cuidadosamente, cada movimento calculado para não causar um novo desmoronamento, pelo poço, usando uma corda. As botas procuravam apoios. Ele apontou a lanterna para baixo, para o homem preso. No início não conseguiu distinguir. Tudo estava coberto de lama, de lodo. Depois viu o rosto, cinzento, ceroso, os olhos fechados, e viu um estranho brilho na boca entreaberta. Um segundo depois, percebeu a sua origem. Era o dente de ouro de Collins, a refletir a luz da lanterna. Brenner estendeu a mão, tocou no pescoço de Floyd, procurando o pulso. A pele estava fria como pedra. Não havia pulso, nenhum. Encostou o ouvido ao peito. Silêncio. Nenhuma respiração, nenhum batimento cardíaco. Passou a mão em frente ao rosto, nenhuma reação. 5 minutos depois, que pareceram uma eternidade para os que esperavam lá em cima, ele subiu lentamente à superfície. O rosto de pedra, os olhos vazios. Ficou de pé à beira do poço, cambaleando de cansaço. Todos olhavam para ele, esperando uma palavra. Ele abanou a cabeça, lenta, pesadamente, e disse apenas uma palavra, roucamente: morto. A multidão ofegou, as mulheres choraram, os homens tiraram os chapéus. Alguém caiu de joelhos. 17 dias de esperança, de luta, de trabalho, e tudo em vão. Um pouco mais tarde, após a autópsia, afirmou-se que Floyd estava morto há cerca de 3 dias, morrera por volta de 13 de fevereiro. Se for verdade, ele morreu pouco depois de a sua lâmpada solitária se apagar, aquele último desmoronamento que cortou o fio, a sua última ligação com o mundo lá em cima. Talvez hipotermia, talvez desidratação, talvez o coração simplesmente não tenha aguentado, parou de exaustão. A causa exata não pôde ser determinada. Em breve, o local ficou deserto. Em poucas horas, a multidão dispersou-se, as pessoas foram-se embora, de carro, a pé. O espetáculo terminara. Encheram o poço de terra. Para que deixá-lo aberto? O nome de Floyd Collins, que durante mais de 2 semanas ocupara as primeiras páginas dos jornais de todo o país, começou a ser esquecido. As notícias seguem em frente, a vida continua.
Mas este ainda não era o fim da história. Oh, não! O mais estranho estava para vir. Apenas algumas semanas depois, a terra na sepultura ainda não tinha assentado, o proprietário do terreno onde se encontrava a caverna, Beasley Doyle, instalou na autoestrada uma grande placa de madeira, pintada de vermelho e branco, onde estava escrito em letras grandes: a 200 jardas de nós, o corpo de Floyd Collins, aprisionado na caverna. Excursões todos os dias, 50 cêntimos por pessoa. Por 50 cêntimos, o preço de um almoço numa tasca decente, os visitantes curiosos podiam olhar para o buraco escancarado que engolira o homem que Doyle outrora chamara de amigo e parceiro. Deixaram o corpo ali mesmo, não o retiraram. Caro, perigoso, para quê? Apesar dos rumores de que a família enriquecera com a tragédia, os Collins voltaram à sua vida normal de agricultores e não ficaram mais ricos nem um cêntimo. Depois de a Guarda Nacional se retirar, os locais viram o pai de Floyd, o velho Lee Collins, a vasculhar o local do resgate em busca de garrafas de vidro, podiam ser trocadas por alguns cêntimos. Um velho curvado a remexer na lama em busca de garrafas. Foi nisto que a sua vida se transformou. O repórter William Skitz Miller recebeu uma proposta inesperada. Um agente de Nova York contatou-o. Fazer uma digressão pelo país e contar esta história às pessoas em teatros, em salas de concerto. Atuações ao vivo, bilhetes a $1, lotação esgotada garantida. Ofereceram-lhe um cachê fabuloso para a época, de $50 mil, o rendimento anual de um bom médico. Mas Miller recusou. De forma breve, sem explicações. Não, obrigado. Continuou a trabalhar como um simples repórter no jornal pelos seus $25 por semana. No ano seguinte, em 1926, a sua cobertura desta tragédia foi galardoada com o Prêmio Pulitzer na categoria de reportagem, a mais alta distinção para um jornalista. Tinha 22 anos, o mais jovem laureado da história do prêmio até então. O irmão do falecido, Homer Collins, escolheu um caminho diferente. Ele viajou com espetáculos de vaudeville durante 8 meses, atuava em teatros de pequenas cidades por todo o Kentucky e Tennessee, entretendo o público com histórias sobre a infância do irmão, sobre as suas aventuras nas cavernas, mostrava diapositivos, contava anedotas, por vezes cantava canções. Mas as atuações não eram para proveito pessoal, juntava todo o dinheiro. Desde que o irmão fora declarado morto, Homer jurara a si mesmo, tirá-lo daquela caverna. Enterrá-lo como deve ser, no cemitério da família, ao lado da mãe. Ele escreveu no seu diário. Pensava constantemente em Floyd, deitado na lama, onde sofreu tanto que não podemos imaginar. Naquela escuridão fria, sozinho. Nunca terei paz de espírito se ele ficar naquela maldita caverna. É errado, é desumano. Homer usou todos os lucros das atuações, cada cêntimo, cada $, para contratar uma equipe e recuperar o corpo do irmão. A 17 de abril de 1925, exatamente 2 meses após a sua morte, 7 mineiros experientes reabriram o poço, atravessaram os escombros e entraram na caverna de areia. Desta vez, o objetivo não era o resgate, apenas a remoção do corpo. Trabalharam com cuidado, reforçando cada metro da passagem com tábuas. Finalmente chegaram a Floyd. Ele estava na mesma posição, de lado, com o braço estendido para a frente, como se estivesse a alcançar a luz. Retiraram a pedra que lhe prendia a perna durante todos aqueles dias. Um enorme pedregulho, de 30 quilos. Foram precisos 2 homens para o mover do lugar. A 26 de abril de 1925, 19 dias após a remoção, Floyd Collins foi sepultado no cemitério da família. O céu estava limpo, o sol brilhava. Juntou-se toda a família, amigos, vizinhos. A sua sepultura foi marcada com uma lápide de estalagmite, um pedaço de rocha que ele próprio trouxera da caverna de cristal muitos anos antes. Na pedra gravaram Floyd Collins, 1887-1925,
o maior espeleólogo. Em 1927, 2 anos após o funeral, os parentes, exaustos pelas dívidas e pela pobreza, venderam a sua quinta e a caverna de cristal, que pertencia a Floyd, a mesma que ele encontrara primeiro e que ficava longe das estradas, razão pela qual não dava lucro. Venderam tudo por uma ninharia, apenas $10.000, e a terra valia pelo menos 3 vezes mais, mas não tinham escolha. O turismo de cavernas já não era tão popular após a morte de Collins. A mesma publicidade que atraíra milhares de pessoas ao Kentucky para ver a operação de resgate funcionou ao contrário após a tragédia. As pessoas perceberam o quão perigoso era e já não se aventuravam tanto pelas cavernas. O medo é mais forte que a curiosidade. A quinta da família Collins, com tudo o que continha, casa, celeiros, terra, incluindo o cemitério da família e a caverna de cristal, foi comprada por um dentista empreendedor chamado Harry Thomas, um homem com visão comercial e total ausência de sentimentalismo. E a seguir acontece a verdadeira loucura, algo que vira do avesso todo o bom senso. Ele exuma o corpo de Floyd Collins, desenterra-o da sepultura onde repousara há apenas 2 anos. Embalsama-o segundo todas as regras, produtos químicos, tratamento, conservação. Veste-o com o seu melhor fato. Coloca-o num caixão de cristal com tampa de vidro, caro, feito por encomenda. E coloca este caixão dentro da caverna de cristal, na sala principal, sob a luz de lâmpadas elétricas. Transforma o local num mausoléu. Para o horror e indignação dos parentes de Floyd, souberam disto pelos jornais, os turistas, que antes não queriam ir lá porque a caverna ficava longe das estradas e era inconveniente, começaram a afluir em multidões. Milhares de pessoas, trazendo ao Dr. Thomas lucros fabulosos, $1 por entrada, e aos fins de semana, 2. A placa à entrada da caverna dizia em letras enormes: "Venham à caverna de cristal para ver o corpo embalsamado do maior explorador de cavernas de todos os tempos, Floyd Collins, herói, lenda, só aqui." Embaixo, em letras pequenas, proibido fotografar. No entanto, isto também não foi tudo. A loucura continuou. Em setembro de 1927, indivíduos desconhecidos, muito provavelmente concorrentes do Dr. Thomas, proprietários de outras cavernas, tentaram roubar o corpo de Floyd da caverna. Invadiram durante a noite, partiram a fechadura, abriram o caixão. A primeira tentativa falhou, um guarda assustou-os, eles fugiram. Mas a segunda tentativa, cuidadosamente organizada em março de 1929, foi bem sucedida. Os ladrões de túmulos roubaram o corpo de Collins. Tiraram-no do caixão, enrolaram-no numa lona e tentaram atirá-lo ao rio Green, do Kentucky, para que desaparecesse para sempre. Mas o corpo era pesado, desajeitado. Não o levaram até o rio, abandonaram-no nos arbustos à beira da estrada. O corpo ficou emaranhado num silvado. 3 dias depois, um agricultor local encontrou-o. Chamou o xerife. O Dr. Thomas recuperou os restos mortais, já bastante danificados, tratou-os novamente, colocou-os novamente no caixão. Mas desta vez trancou-o com 3 pesados cadeados e pendurou muitas correntes, como num baú do tesouro. Muito provavelmente, estes foram ecos das guerras das cavernas, que nunca terminaram. Os concorrentes queriam roubar os turistas e privar o doutor do seu principal trunfo, por isso raptaram o corpo. No entanto, Floyd Collins jazia novamente no caixão de cristal na caverna de cristal, embora agora envolto em correntes, como um prisioneiro. A visão era macabra, mas as pessoas pagavam e viam. 32 anos depois, uma geração inteira passara, em 1961, o governo dos Estados Unidos finalmente comprou a caverna de cristal, com Collins lá dentro. Iam criar o Parque Nacional da Caverna Mamute, unindo todas as cavernas da região sob controle estatal. O Parque Nacional comprou a terra por $285 mil, uma quantia enorme para a época.
Hoje em dia, equivale a mais de 2,5 milhões de dólares. O Dr. Thomas morreu rico. Os seus descendentes viveram com conforto. Ele realmente fez um excelente negócio. Comprou por 10 mil, vendeu por 285. A administração do parque acabou por fechar o acesso público à caverna de cristal. Eram os anos 70, a sociedade mudara. Mostrar corpos mortos por dinheiro passou a ser considerado antiético. A era mudara. Em 1989, 64 anos após a sua morte, o corpo de Floyd Collins foi exumado pela última vez e reenterrado no cemitério Batista em Brownsville, Kentucky. Finalmente, deixaram-no em paz. Uma sepultura simples, uma lápide simples. Sem turistas, sem correntes, sem vidro. Em 1977, o historiador e espeleólogo Roger Brooker foi à caverna de areia para escavações arqueológicas. Queria encontrar artefatos daquela operação de resgate, documentar o local. Recordou mais tarde: foi a caverna mais assustadora em que já estive, e já estive em centenas de cavernas. Mas ali havia algo sinistro. As paredes pareciam pressionar, o ar era pesado, sentia a presença da morte. A sua equipe encontrou várias garrafas, de uísque, de leite e latas de conservas, pedaços de escoras de madeira, enegrecidas pelo tempo, um atiçador de aço com que Homer trabalhava, fragmentos de um cobertor do exército e um par de fios elétricos cobertos de ferrugem. Tudo isto foi entregue ao museu local. Alguns anos mais tarde, no início dos anos 80, a entrada da caverna de areia foi definitivamente selada com um portão de aço maciço, com a inscrição "Perigo, entrada proibida, infratores serão processados". O portão foi soldado, coberto de pedras. Ninguém mais entrará ali. Esta história tornou-se uma lenda da espeleologia no Zewa, um clássico do gênero. Foram escritos vários livros sobre ela, documentais e de ficção. Foram encenados musicais. Na Broadway, em Nova York, houve um espetáculo com música ao vivo. Foram feitos documentários. A história de Floyd Collins entrou nos manuais de espeleologia como um exemplo do que pode correr mal. E por mais cínico que seja, Floyd tornou de fato a sua caverna popular e até ganhou milhões com ela, como sonhava toda a vida. A verdade é que esse dinheiro nem sequer foi para sua família, mas para um completo estranho, um dentista qualquer que simplesmente esteve no lugar certo à hora certa e não teve medo de ser cínico. Esta história não é apenas a tragédia de um homem. Para muitos, é uma espécie de retrato de uma época, uma janela para uma era. É como ser transportado para os anos 20 nos Estados Unidos, onde militares, cientistas, repórteres, aventureiros, todos agem com tudo o que têm e arriscam a vida por um desconhecido, porque é o correto, porque é o que se deve fazer. Onde da tragédia nasce a sensação e o dinheiro. Onde as pessoas fazem negócios do nada e constroem esquemas de lucro que hoje em dia são assustadores de imaginar. Mostrar um corpo morto por dinheiro. Onde a fronteira entre a compaixão e a exploração é tênue ao ponto de ser indistinguível.